E aí, eu me lembro das palavras de Fritz Henniger, quando ele diz: enquanto Pedro arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Capturando, Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. O que Pedro aprenderia a partir daquele momento é que Jesus vem ao mundo justamente à procura de pecadores para que pudesse salvar. Pedro teve o entendimento que ele era pecador, ele só não entendeu que ele não precisava viver afastado do seu Criador, que se ele confessasse seus pecados e entregasse a sua vida para Jesus, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador, ele poderia ser novamente conectado com Jesus e viver para sempre com Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Deus envia Jesus ao mundo para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar, para que não precisemos mais viver afastados desse Deus Santo. Pelo contrário, para que através do perdão dos nossos pecados, possamos ter nossa vida reconciliada com Deus. Eu concluo essa mensagem, e a história de Pedro, eu não consigo ler essa história de Lucas 5, sem lembrar dessa canção de Stênio Márcio, chamado Certezas. Stênio Márcio, ele parafraseia para essa história, ele diz: trabalhei noite inteira, e nada foi tudo que eu ganhei. E agora vens querer me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Eu nem sei porque eu te ouço e lanço as minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando. O que fizeste das minhas certezas? Do que eu pensava ser, percebo agora que eu não passo de um pequeno barco à deriva. Quando Pedro diz para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, Jesus disse para Pedro: Pedro, não tenha medo. Graças à obra que Jesus veio realizar na cruz, a gente não precisa ter medo do Criador. Graças à obra de Jesus na cruz, a gente pode olhar para os céus e ter certeza que lá existe um Deus que nos ama e se importa conosco mais do que a gente pode imaginar. E essa experiência que Pedro teve, lhe proporcionou duas coisas. A primeira é que ele foi transformado de pecador para pescador de homens, que seria um sinônimo para discípulo. Eu acho que é uma ótima promoção. O que vocês acham disso? De pecador para discípulo? Que coisa fantástica. Pedro, nessa hora, ele precisou fazer uma decisão que eu e você precisamos fazer em algum momento da nossa vida. Porque Pedro teve um grande faturamento. E é nessa hora, talvez, que ele podia ficar com aquele faturamento. Mas a pergunta que eu te faço é: quanto que rendeu aquele faturamento daquele dia para Pedro? Alguém saberia dizer? Quanto que Pedro lucrou com aquilo? Quanto duraria? Quantas pessoas foram alimentadas com aquilo? O que eu quero chamar a sua atenção é que se Pedro tivesse ficado com os peixes, nós não estaríamos falando de Pedro nessa noite. Porque talvez ele seria conhecido nos seus dias como um grande empresário da pesca, mas a sua história teria morrido naquele dia de um grande faturamento. Pedro, ele não quis ficar com a história de um grande pescador. Dizem que pescadores têm boas histórias, né? Pedro não quis ter essa história de um grande pescador para contar. Ele teve que decidir se ele ficava com os peixes ou se ele seguia com Jesus. E a gente só está contando de Pedro hoje porque ele tomou essa decisão de deixar os peixes de lado para seguir Jesus. E o texto diz em algumas versões que ele o seguiu imediatamente, porque depois de um convite desse, que peixe nada, eu vou seguir Jesus. Ele o seguiu imediatamente. Nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser discípulos quando temos essa mesma disposição de entregar nossa vida para Jesus e segui-lo por todo o nosso viver, daqui até a eternidade. Essa foi a decisão que Pedro tomou naquele dia. Essa foi a decisão que eu tomei no dia 25 de janeiro de 97, através de uma ação dos jovens desta igreja. Você já tomou essa decisão? Se você não tomou, essa é uma noite propícia, talvez Deus te trouxe aqui só para você também deixar de ser um pecador para ser um discípulo amado de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção, e com isso eu encerro,
é que Pedro, quando ele olha para aquela quantidade de peixes, ele podia ficar com aqueles peixes, ele podia montar a empresa dos irmãos pescadores, ele, o André, e o Tiago e o João, e talvez ele teria muito sucesso com aquilo tudo, mas aquilo acabaria com o tempo. Em algum momento, aqueles peixes, o dinheiro que aquela pescaria rendeu, acabaria. Pedro parece que tem uma sensibilidade maior, e ele entende que ele precisava abrir mão daquilo que ele podia ganhar para poder receber aquilo que jamais ele poderia perder. Você entendeu isso? Pedro, ele está preocupado em ganhar o que ele jamais poderia perder, que é a salvação em Jesus. Ele abriu mão de tudo para ganhar algo que jamais foi tirado dele, a vida eterna em Jesus. Eu encerro aqui a história de Pedro e te convido a pensar na sua história. Te convido a pensar na história de pessoas que você conhece, porque talvez você está me ouvindo fala assim, Wilson, mas eu já tive esse momento também de pecador a discípulo, Jesus já salvou a minha vida, e eu te pergunto, ok, você está mudando o destino eterno de quem a partir de agora então? Para quem você está compartilhando essa história? Com quem você está compartilhando essa história? Eu só posso estar aqui com vocês hoje porque em 97 alguém do meio de vocês saiu daqui e anunciou o evangelho para mim. E eu posso te garantir, deu certo comigo, gente. Estou aqui, depois de 26 anos. Vai dar certo com outras pessoas também, se vocês tiverem a mesmíssima disposição que tiveram com a minha vida. Assim como esse ministério, Igreja Aliança da Vila, mudou meu destino eterno, existem outras pessoas que Deus quer usar vocês também para mudar o destino eterno, como mudar o meu destino eterno. Se o seu destino eterno ainda não foi mudado, essa é uma noite que você pode entregar sua vida para Jesus com uma simples oração. Dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que assim como Pedro, eu também era um pecador e eu preciso desse Salvador. Me salva, Jesus, eu te entrego a minha vida. Se você já fez essa entrega, talvez a sua oração seja, Jesus, eu quero mudar o destino eterno de alguém. Da mesma forma que um dia mudar o meu destino eterno, usa a minha vida para mudar o destino eterno de alguém. E quem sabe se Deus nos conceder essa graça, no aniversário de 30 anos, esperamos estar todos aqui, algumas cadeiras que estão vazias hoje terão preenchidas por pessoas por quem Deus te dará a oportunidade de compartilhar o Evangelho e mudar o destino eterno. Que assim seja, para a honra e glória de Jesus, para os muitos outros anos que Deus proporcionar a essa amada igreja. Jesus abençoe a sua vida.